Na sequência de nossa programação, vamos ouvir o Dr. Andrei Moreira, expositor de Belo Horizonte, abordando o tema Reconciliação consigo mesmo, com Deus e com a família. Palestra proferida dia 19 de junho de 2016, no auditório da Universidade Federal de Uberlândia, campus Umuarama. Primeira parte. Bom dia a todos. É uma alegria retornar a Uberlândia. Quero agradecer à Associação Médico Espírita de Uberlândia por essa parceria, essa amizade, esse carinho. E quero agradecer também à Web Rádio Fraternidade, sempre verdadeiramente tão fraterna, sempre tão presente nas transmissões das atividades espíritas, o que é uma enorme contribuição, porque leva a mensagem àqueles locais onde as pessoas não podem ter acesso a estas atividades. E cumprimentar com isso aqueles que nos assistem de casa e acompanham estas reflexões. Nós vamos conversar hoje a respeito de reconciliação consigo mesmo, com a família e com Deus, que é o tema do último trabalho nosso apresentado pela Associação Médico Espírita de Minas Gerais. E esta é uma temática que é uma necessidade de todos nós, porque ela fala da nossa relação com o Criador, da nossa relação conosco mesmo e da relação com a fonte, com o essencial em nós. Nós começamos com o médico alemão Samuel Hahnemann, que fez um trabalho notável, que foi o descobridor das leis que atuam na homeopatia e, portanto, aquele que nos apresentou a terapêutica homeopática, e que descobriu que substâncias simples, quando diluídas e preparadas em um método específico, apresentavam muitas capacidades de produzir sintomas em indivíduos sadios. E quando administradas a indivíduos que apresentavam os mesmos sintomas que elas causavam, era capaz de dar um processo de reequilíbrio na energia vital, promovendo uma movimentação muito positiva de reequilíbrio no indivíduo, o que ficou conhecido como lei de semelhança ou lei de similitude, e é a base do princípio da medicina homeopática unicista. Bom, só isso já seria uma grande e enorme contribuição para a humanidade, mas Hahnemann fez algo ainda maior. Ele nos apresentou uma reflexão filosófica muito importante ao longo da sua vida. E ele vai dizer que para que o homem enferme, não basta que hajam os agentes patológicos. É necessário que haja uma predisposição, um terreno, diz ele assim, em que aquela semente cai, germina e é capaz de desenvolver-se a partir daquilo que a sustenta. A esse terreno, a essa predisposição, Hahnemann intitulou miasmas, e ele vai descrever 3 miasmas específicos: sífilis, psicose e psora. Nós descobrimos, ao longo do desenvolvimento filosófico homeopático posterior, que sífilis e psicose são manifestações secundária e terciária da psora, que é a manifestação primária. Então a psora seria o grande miasma, aquela grande predisposição ao adoecimento do homem. E aí começa uma discussão. De onde vem a psora? Qual é a natureza da psora? Por que é que o homem se enferma? O que é que gera essa predisposição à enfermidade? E então, Hahnemann explica de acordo com os conhecimentos limitados da sua época. Nós temos que lembrar que naquela época a medicina era baseada na teoria dos humores, os tratamentos eram as sangrias, eram os processos terapêuticos que mais adoeciam do que propunham qualquer possibilidade de tratamento. E é exatamente graças a essa insatisfação que Hahnemann começa a estudar novos processos terapêuticos. Esses mosquitinhos são uma maravilha, né, gente? Eu vou ficar igual um ventilador aqui a palestra inteira. Bom, é exatamente graças a essa insatisfação que Hahnemann começa a estudar novos métodos e novas possibilidades terapêuticas. Então ele explica a psora de acordo com o conhecimento da sua época, mas é um conhecimento ainda muito limitado. Os filósofos pós-hahnemannianos é que vão desenvolver esses conceitos. E aí nós vamos ter várias linhas ou várias correntes dentro da homeopatia. Nós vamos ter uma linha orgânica, biologicista, que analisa só do ponto de vista biológico. Nós vamos ter uma linha psicanalítica ou psicológica, que analisa a partir dos impulsos do inconsciente.
E nós vamos ter uma linha que nos interessa muito hoje, que nós poderíamos denominar de metafísica espiritual. Essa tem início nos Estados Unidos com o filósofo americano James Tyler Kent, que fez um trabalho notável dentro do campo da homeopatia e que pela primeira vez fez a aliança entre ciência e espiritualidade dentro do campo homeopático. E ele descreve, dentro de uma visão católica, que a psora do homem, a grande predisposição ao adoecimento, é a queda do homem ou a expulsão do homem do paraíso. Ele vai tomar aquela imagem que está expressa no livro da Gênesis como fato histórico e geográfico. E ele vai dizer que após aquela realidade, então todas as gerações que vieram depois daquilo receberam a marca do pecado original, aquela marca da desobediência do homem às ordens de Deus, quando o homem toma da árvore da ciência do bem e do mal, e então, desobedecendo à voz de Deus, tem como castigo a expulsão do paraíso. O homem é condenado a trabalhar e ganhar a vida com o suor do seu rosto, e a mulher é condenada a parir com dor. É a descrição, né, do livro Gênesis, que é uma linguagem figurada e que na nossa imagem, dentro da interpretação espírita, se trata de uma figura alegórica, mas que dentro da tradição católica se trata de um fato considerado como um fato realmente acontecido. Então Kant, dentro dessa tradição católica, interpreta assim e vai dizer que após a expulsão do paraíso, todas as gerações vêm marcadas com o pecado original. E este pecado seria a grande predisposição ao adoecimento. Depois de Kant, nós temos outros filósofos homeopáticos, como, por exemplo, Masi Elizalde, na Argentina, que fez um trabalho magnífico dentro da homeopatia e que vai também desenvolver essas ideias também ainda dentro de uma interpretação católica, um pouquinho diferenciada de Kant, mas ainda no mesmo viés. O que nos interessa aqui, para não nos alongarmos nessa temática, é que, dentro do paradigma médico espírita, nós temos uma imagem muito semelhante a essa apresentada pela filosofia homeopática. O espírito Joseph Gleber, no livro O Homem Sadio, ele vai dizer que saúde é a real conexão criatura-criador. E a doença, o contrário momentâneo de tal fato. Então vocês vejam, Joseph Gleber, médico espiritual, nos diz que saúde é a conexão real da criatura com seu Criador, com a sua fonte. E a doença, o contrário momentâneo. Então, dentro do paradigma espírita, nós também compreendemos a psora como uma desconexão criatura-criador. No entanto, nós somos reencarnacionistas. E como reencarnacionistas, nós compreendemos que o homem não herda dos outros, herda de si mesmo, herda da sua própria história, herda do seu destino, das suas escolhas, daquilo que fez de si mesmo. E então, nós compreendemos que esta desconexão não é algo que nós herdamos de outras gerações, a partir de atos de outros que nos antecederam, mas aquilo que o próprio Espírito faz, vezes incontáveis, em uma mesma encarnação ou ao longo de várias encarnações, desconectando-se da sua fonte. Então, a psora primária, dentro da visão médico-espírita, seria o processo de rebeldia da criatura diante do Criador. Ou, em outras palavras, o desejo de ser lei no lugar da lei. O desejo de substituir a lei com a sua própria vontade. O desejo de comandar a vida a partir daquilo que julga ser o adequado, o correto para si, desconectado daquilo que é a lei maior que rege todos os princípios e todas as coisas. E aí vocês podem dizer, nós não fazemos isso. E eu diria, fazemos todos os dias. Porque há no ser humano uma grande neurose de controle. Um desejo de controlar as pessoas, as circunstâncias e todos os movimentos. Acontece que o controle, ele é uma ilusão. Porque o controle é o desejo de tornar a impermanência permanente. É o desejo de paralisar o movimento dinâmico que modifica as pessoas, as relações e as circunstâncias a todo instante. E isso é uma grande ilusão, porque todos nós estamos sob processo de alteração contínua, desde o nível físico até o nível espiritual. Então o controle, ele é, na verdade, uma expressão da falta
de confiança ou da falta de fé. E é uma manifestação da nossa desconexão. Porque quando nos falta a fé, então nós temos que nos basear nas nossas próprias capacidades e potencialidades. Não podemos contar com algo mais que não seja aquilo que nós mesmos fazemos por nós. Então tentamos ter domínio e comando de todas as situações. É muito diferente do autocontrole, que é baseado no autoconhecimento, que nos leva a saber o que é que nos move e as circunstâncias que atuam sobre nós. Não é? Este controle que nós estamos falando é um controle que tenta comandar as coisas e as circunstâncias, quando em verdade isto não é possível. Nós não precisamos de controle, nós necessitamos de centramento. Centramento é muito diferente de controle. Centramento é uma conexão com o centro. Aqui no centro, nós somos capazes de sentir a cada momento o que é que cada momento necessita. E isso é dinâmico, porque isso se altera. É aquilo que o Evangelho diz do sim, sim, não, não. Agora pode ser hora de sim, amanhã pode ser hora de não, de repente pode ser hora do talvez. Como é que nós sabemos como que é cada momento? Sentindo. E não exatamente enrijecendo as circunstâncias e as relações. Não é? Então a rebeldia é a grande psora. É o movimento de tentar substituir a lei, fazendo a vida de acordo com a nossa própria vontade. É que a grande maioria da humanidade lida com Deus como se fosse mordomo e não pai. Pede o que quer, como quer, na hora que quer. E se não recebe? Aí faz uma pirraça daquelas, não é? Achando que atinge a Deus com esse movimento. É como se Deus necessitasse de nós e não nós dele. Então nós o colocamos a nosso serviço, ao invés de nos colocarmos a serviço dessa força maior e grandiosa que comanda a vida. Então nós precisamos pensar essa rebeldia, esse processo que comanda a vida, ou que tenta ter um comando da vida desta maneira. E há no Evangelho um símbolo arquetípico muito profundo que nos fala a respeito deste movimento da desconexão e da reconexão criatura-criador, que é a parábola que ficou conhecida como parábola do filho pródigo, mas que deveria chamar-se parábola dos dois filhos, porque não conta a história de um filho, mas de dois. Diz o Evangelho que um senhor tinha dois filhos e o mais jovem, cansado da vida, resolve requisitar ao seu pai, exigir a parte que lhe cabe na herança. E então, depois de muito insistir, o pai termina por concordar, divide a propriedade, parte da propriedade em dois, dá para os dois filhos, e aquele mais jovem então afasta-se da casa paterna e vai desgastar toda a sua herança. Vai perdê-la, vivendo dissolutamente. Até chegar ao ponto em que ele nada mais tem. Não tem companhia, não tem amigos, não tem mais nada. Então ele se muda para um país ainda mais distante, vai se empregar num lugar de cuidado de porcos, e naquele momento sobrevém uma grande fome seca sobre aquela região, e ele passa tamanha necessidade que ele começa a disputar com os porcos a comida que lhes dá. Naquele instante, algo acontece dentro do seu coração. Ele se recorda que na casa do pai, o menor dos jornaleiros, aqueles que trabalhavam por jornada, era tratado com dignidade. Tinha tudo de que necessitava. Então, ele delibera voltar. Ele diz a si mesmo: eu perdi o direito de ser chamado filho. No entanto, eu voltarei. Se o meu pai não me aceitar como filho, ao menos empregar-me-á na sua seara, e eu serei tratado com dignidade. E assim ele faz. Volta para casa, no mesmo caminho que ele desceu, desgastando a sua herança. E quando se aproxima da casa paterna, o pai o está aguardando. Se adianta, recebe-o nos braços e manda-lhe entrar, porque ele diz que aquele é um dia de festa. Porque aquele que estava morto reviveu, que estava perdido se encontrou, que estava ausente retornou. Então, nós conhecemos o segundo filho. Ao cair da tarde, o filho volta do campo, vê uma festa que não estava programada, e então chama um servo à parte e pergunta: o que está acontecendo? E o servo lhe diz: é seu pai que acolheu o filho mais jovem que saiu, gastou toda a herança e voltou em condição de miséria.
e mandou matar o novilho cevado, fazer-lhe uma festa. Naquele momento, o filho mais velho é tomado de um ciúme furioso. Algo que só acontece entre irmãos no Evangelho. Na vida prática, quase nunca isso acontece, não é verdade? Mas no Evangelho, os irmãos são muito ciumentos. Então, aquele irmão mais velho se recusa a entrar, o pai sai para conversar com ele, e ele diz assim ao pai: mas pai, eu sempre estive aqui com o Senhor, e o Senhor nunca mandou matar nenhum cabrito. Esse daí sai, gasta tudo que é seu, volta na miséria, e o Senhor manda matar o novilho cevado e fazer-lhe uma festa. Não entro. Fez uma pirraça. E o pai dá uma lição nele magnífica. O pai lhe diz: que te importa a ti se sou bom? Você sempre esteve aqui comigo. Tudo que é meu é seu. E assim se encerra a parábola. Nós vamos nos deter primeiro no segundo filho, porque pouco se fala sobre ele e se comenta muito sobre o primeiro. Mas o segundo é tão rebelde quanto o primeiro. A diferença é que o segundo ficou em casa quando o primeiro saiu. Mas o segundo está tão em desconexão com o pai quanto o primeiro. Só que o primeiro desperdiça os bens, enquanto o segundo os guarda. Mas os guarda com uma postura muito singular. O que ele verdadeiramente queria? Exatamente, ele está de olho na herança. Ele queria ser recompensado. Ele espera que o pai veja que ele é fiel, que ele é leal e lhe dê mais pela sua lealdade. Em verdade, ele se sente superior ao irmão. E trata o irmão com um julgamento excludente, enquanto se promove na sua lealdade, porque há dentro de si uma ideia de que o amor do pai é condicionado. Então que ele precisa fazer algo para receber o amor do pai. Então ele sente que ele precisa ser fiel e que se ele for fiel, ele receberá mais daquele que reconhecerá a sua lealdade e a sua fidelidade. Ora, este comportamento está muito presente na atualidade e muito particularmente entre os religiosos que acham que precisam fazer algo a Deus para receberem as bênçãos de Deus. Que precisa obedecer à voz de Deus para receber as suas bênçãos, ou que necessita estar de acordo com aquela vontade caprichosa de Deus para receber algo a mais. Afinal de contas, e também dentro do movimento espírita muito se fala a respeito disso, a vida se rege por merecimento. Nós precisamos merecer para receber. Não é assim? A vida se rege por merecimento, é ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não, definitivamente não. Bota isso na cabeça de vocês. Se a vida se regesse por merecimento, nós estávamos em maus lençóis. A vida não se rege por merecimento, a vida se rege por misericórdia. O amor de Deus é dado gratuitamente, nós não precisamos merecê-lo para receber. Cada um de nós é amado desde antes de existir, porque cada um de nós é um sonho de amor de Deus. Cada um de nós é um projeto de amor do Pai. Nenhum de nós está submetido a uma análise para saber se merecemos ou não. Nós não somos amados por merecer, nós somos amados por existir. E pelo simples fato de existir, nós recebemos um amor infinito e incondicional. E não há nada, absolutamente nada que nós façamos que possa mudar o olhar de amor de Deus para conosco. Estejamos nós no mais profundo poço espiritual ou nos altos planos da existência, somos igualmente amados por Deus. E isso, se nós verdadeiramente nos compenetramos, muda a nossa vida. Porque nós passamos a nos olhar com este olhar de amor misericordioso do Criador. Não com um olhar julgador, que aprova ou desaprova, que recompensa ou que pune, mas com um amor infinito que nos ama com singularidade e nos diz: assim, do jeito que você é bem-vindo. O Espírito Dias da Cruz nos ajuda a compreender isso quando nos diz que quando Deus olha para a criatura, não vê uma obra imperfeita, vê uma obra perfeita em execução. E sabe que obra perfeita sua não falha. Então, quando Deus olha para cada um de nós, Ele vê no broto frágil o fruto maduro que se anuncia.
e ele sabe que é só questão de tempo. Ele ama todas as etapas. A nossa fragilidade humana não o ofende, não o limita, não o afasta. Ao contrário, ele nos aconchega no seu amor, porque reconhece a nossa imaturidade, mas muito mais que isso, reconhece em nós o seu projeto de amor e a grandiosidade da sua presença. É isso que o pai fala para o filho. É como se dissesse para ele: meu filho, por que você quer um cabritinho quando eu te dei o rebanho inteiro? Para que você quer o mínimo sendo exaltado quando eu te destinei a ser herdeiro do todo? É como se em linguagem moderna falasse conosco assim: para que você escolhe o poder, a vaidade, o orgulho, a ambição, enquanto eu te destinei a ser herdeiro do afeto e das construções eternas que a traça não destrói, que o ladrão não rouba, que o túmulo não leva e que você carrega consigo para a eternidade? Aquilo que verdadeiramente sedimenta em você algo de poder real. Para que você elege o que é passageiro quando você está destinado ao máximo? Tudo que é meu é teu, diz o Senhor. Isto nos mostra que aquilo que nós necessitamos não precisa ser dado por Deus, já está disponibilizado. Acontece que para que nós tomemos aquilo que nós precisamos estar na sintonia. E aí entra o papel do merecimento, porque o merecimento não é uma moeda de chantagem ou de troca com o universo. O merecimento é uma lei científica de sintonia, que estabelece uma relação quântica, faz o colapso de onda daquilo que é potencial para real, daquilo que está ao nosso redor como força possível para algo tangível. E então nós passamos a sentir aquilo que desde sempre está destinado para nós. Quando nos abrimos através da prece, quando nos elevamos através dos pensamentos em sintonia com o bem, quando agimos no amor que recolhe gratidão e abre a sintonia. É um algo a mais. Por isso Jesus disse de forma muito objetiva: pedi e obtereis, buscai e achareis. Jesus não disse assim: pedi, então vai ser analisado, talvez te seja dado. Nem buscai, talvez você encontre. Ele foi objetivo, direto e imperativo. Pedi e obtereis. Por quê? Porque aquilo de que nós necessitamos não está submetido à vontade caprichosa de um Deus humano. Está disponibilizado por uma força amorosa divina, incondicionalmente presente e atuante na nossa vida. Tudo o que necessitamos está ao nosso dispor. Mas para isso é preciso estabelecer sintonia e receber. E, sobretudo, é preciso não confundir o que desejamos com o que precisamos. Porque frequentemente aquilo que desejamos se afasta do que necessitamos. Esse é o processo do autoconhecimento. Então o pai diz para o filho: não escolha o mínimo quando você tem o máximo à sua disposição. E ao mesmo tempo dá uma lição muito grande, dizendo que não há julgamento moral dentro do ponto de vista da relação divina. Porque aquele que sai, desgasta toda herança e retorna, é acolhido na mesma intensidade de amor do que aquele que fica. Por quê? Porque aquele que saiu e perdeu tudo, já pagou o preço da sua própria rebeldia. No tempo que esteve desconectado, no momento que volta, está disponibilizado para ele, como a dizer: estar em casa ou não só depende de ti. Porque a casa está sempre aberta para você. Então eu gostaria de me deter nisso, porque nós trazemos imagens muito cruéis de Deus no nosso psiquismo, formadas pelo ideal cristão, que nos mostram um Deus vingativo, cruel, de mão pesada. Nós tememos a Deus e achamos que nós não merecemos, que nós somos indignos, que nós necessitamos nos sentir culpados ou nos autopunirmos como imaginamos que um Deus nos puniria. E o Espiritismo nos anuncia um Deus de amor incondicional e infinita disponibilidade. Isso realmente muda as perspectivas das coisas. Mas o primeiro filho é um símbolo da rebeldia completa. Ele é um símbolo da desconexão, da insuficiência e da reconexão criatura-criador, que é o movimento da reconciliação. Como que nós sabemos que o primeiro filho está desconectado? O que ele faz que a gente fala assim: realmente, este filho não está em sintonia com o pai?
É uma pergunta. No caso, para os encarnados mesmo. O que ele faz que a gente fala? Não está em sintonia. Ele exige. A exigência é a marca da desconexão. Porque a exigência é algo que alguém faz quando se sente superior, merecedor ou credor. Ora, diante do pai, o que o filho merece ou pode exigir? Esse é o problema. A gente não saber essa resposta é o problema. Um filho não pode exigir nada diante dos pais. Dali ele recebeu tudo. Exatamente. Então a exigência é a marca da desconexão. Porque qual é o direito que o filho tem à herança? O filho tem verdadeiro direito à herança? Sim ou não? Não. O filho só tem direito à herança do ponto de vista jurídico, mesmo assim condicionado a alguns limitantes. Do plano da alma, o filho não tem direito à herança. A herança é um presente. Presente que os pais dão para os filhos após uma vida de sacrifício. E qual é a mensagem presente na herança? É os pais dizendo assim para os filhos: eis aqui o fruto do meu sacrifício, para que a sua vida seja um pouquinho mais leve. E porque a sua vida é um pouco mais leve, é sua obrigação ir mais longe. Como se dissesse: eu já me sacrifiquei por você. Trata de não reinventar a roda, aproveitar o que você recebe e fazer mais, porque é assim que você honra a continuidade. Então, filhos de pais vivos que disputam a herança dos pais, querem inconscientemente matar os pais. Filhos de pais desencarnados que brigam pela herança dos pais, desrespeitam profundamente o legado dos pais. Herança é um presente, e só quando recebida como um presente na alma é que ela produz um bom efeito na vida. Porque gratidão é muito mais do que dizer muito obrigado. Gratidão é quando nós nos curvamos sobre o valor intrínseco de algo e respeitamos aquilo. Então, quando nós olhamos para a herança com respeito, nós respeitamos aquele sacrifício daqueles que nos legaram a herança. De tal maneira que nós recebemos aquilo no coração com o máximo respeito, querendo honrar aquilo na sua intensidade máxima. Não é isso que o filho pródigo faz. Como ele se sentia superior ao pai, como ele não estava em conexão e não olhava para aquilo que era o valor do que recebia, o que ele faz? Ele desgasta e perde toda a herança, vivendo dissolutamente. O que é viver dissolutamente? É viver uma vida de prazeres. Ele vai viver uma vida de prazeres, vai desgastar a herança. Porque há muitas pessoas que pensam que a sua satisfação íntima virá de quanto mais gozar a vida. Então, quanto mais prazer tiver, mais satisfação terá. E quanto mais prazer tem, mais vazio fica. Porque os prazeres que buscam não estão conectados à essência da existência. Muita gente se esconde por detrás dos prazeres, do álcool, das drogas, do excesso do sexo, da comida, das relações afetivas de dependência. E neste movimento, acham que vão nutrir a sua intimidade, mas quanto mais tem, mais vazio ficam. E o benfeitor Dias da Cruz, mais uma vez, nos ajuda a compreender isto. Ele diz assim: o desejo é como o horizonte. Então, logo nós nos aproximamos dele, outro se forma mais longínquo. Porque o objetivo do horizonte é ser horizonte, nunca ser alcançado. Então, dizia ele, o objetivo do desejo é ser desejo, não é ser realidade. Quando nós concretizamos o desejo, abrimos espaço na alma para um desejo ainda maior. E ficamos sempre vazios. Talvez você já tenha experimentado aquela sensação de buscar algo e na hora que recebe, ficar feliz por alguns momentos, depois voltar àquela mesma insatisfação e novamente se dirigir para outro algo. Acontece isso aqui também em Uberlândia? Não, porque de repente só em Belo Horizonte que acontece. Não é?
É a sensação do vazio interno. Mas o benfeitor nos ajuda a compreender quando ele diz: aquilo que faz falta ao homem não é aquilo que o homem não tem. Aquilo que lhe faz falta é aquilo que ele retém. É o que é realidade dentro de si, mas não se torna manifesto. Porque o homem clama por receber amor sem reconhecer o amor que está dentro de si. Quer receber sem dar. Quer ter sem oferecer. Quer ganhar sem trocar. Então exige que o outro lhe respeite, valorize, reconheça e faça suas vontades, quando ele mesmo não se ama e não se respeita como deveria, como um ser divino. Afinal de contas, o amor é a sua própria estrutura, vibra nas suas entranhas mais profundas. Então, esse movimento fugaz dos prazeres, ele nos leva para longe da fonte. Ele nos esvazia cada vez mais. E quando o filho pródigo, então, está completamente vazio, nós vemos mais uma marca da rebeldia. Ao invés dele voltar para casa, o que ele faz? Ele vai para um país ainda mais distante, aonde sobrevém uma grande seca e uma fome. Sinal de quê? Da desconexão, do vazio. E então ele vai comer com os porcos. O que são os porcos? Os porcos são representações simbólicas, arquetípicas do nosso movimento instintual, animal. Ora, nós sabemos através do processo evolutivo que o homem caminha da animalidade para a espiritualidade. Sabemos também que ao longo do desenvolvimento animal da nossa espécie, primeiro foi formado o cérebro reptiliano, aquela parte automática dos impulsos que corresponde ao porão da casa mental que André Luiz descreve no livro No Mundo Maior. Depois vieram as conquistas do córtex e de todas as aquisições atuais, que está no andar térreo da casa apresentada por André Luiz, onde residem os automatismos, os hábitos e as tendências atuais. E então nós caminhamos em direção ao andar superior desta casa, que está representado no nível físico pelo desenvolvimento do lobo frontal, que está responsável pelas aquisições superiores, da espiritualidade, da intuição, da conexão com o divino e com o sagrado. Comer com os porcos representa uma restrição da expressão no nível animal da vida. Uma restrição aos impulsos instintuais, como a negar as conquistas atuais e os processos futuros. É que quando o homem se restringe a uma vivência de prazer ou a uma vivência material, ele anula as potencialidades espirituais que são o seu maior legado e herança presente. Então, em verdade, esta é a verdadeira perda da herança. Restringindo-se ao animal, o homem nega a herança de ser espiritual que é e que já faz parte da sua conquista atual. Quantas pessoas passam pela vida sem conferir à vida um sentido espiritual mais profundo? Quantas pessoas apenas sobrevivem e reagem sem definir um sentido para a existência? Sem conferir à vida algo mais sagrado, sem apaixonar-se por uma ideia ou por um ideal, sem mover-se na direção de uma causa que motive a vida a uma existência útil e cheia de sentido e de significado. Então, comer com os porcos é uma representação da restrição, no mínimo, que já não faz mais parte do atual estágio evolutivo. E o que acontece nisso é uma grande falta interior. Porque o homem se abastece da sua realidade espiritual, do sentido profundo que confere à sua existência. Mas é muito bonito de ver que naquele momento algo profundo acontece. Como a mostrar que no fundo do poço há fonte. E a demonstrar também que nenhum espírito se perde no processo evolutivo. Porque quando o espírito chega no ápice da negação, também ali há um movimento de volta. O espírito pode escolher caminhos, não pode eleger destino. O destino já está prefixado pelo Criador. Assim como cada rio tem o seu meandro particular, mas todo rio alcança o mar. Escolher ir para o mar não é uma possibilidade do rio. O rio é levado ao mar por força natural. Assim como o homem segue
o teotropismo, ou seja, o movimento em direção a Deus. Nós todos somos guiados em direção ao amor, queiramos ou não, reconheçamos ou não. Isso não está passível de ser aprovado ou desaprovado por nós. Esse é o nosso destino. O que nós podemos fazer é reconhecer este movimento e fazer com que ele seja rápido ou lento, alegre ou triste, vergonhoso ou honroso. Nisso consiste o nosso livre-arbítrio e a verdadeira liberdade conferida à criatura. Então, no fundo do poço também há fonte. Não há nenhum espírito que se perca no processo evolutivo. Mas o que é que acontece no coração daquele filho pródigo que faz que da insuficiência ele volte para a reconexão? Algo muito especial acontece. O que que é? No caso, é mais uma pergunta. Hã? Ele se recorda. O que que ele se recorda? Arrependimento? Não, o arrependimento é parte essencial desse processo, mas não é aquilo que move o coração. Muito importante o que você falou, porque diante das faltas ou das nossas culpas reais, aquelas verdadeiras lesões à lei divina que nós fazemos, o espírito tem dois caminhos. Ou pode entrar no remorso, ou pode entrar no arrependimento. O remorso é filho do orgulho. No remorso, o espírito fica paralisado, se autopunindo, porque orgulhosamente não se permite recomeçar. Acha que merece sofrer. Então se autopune e se diminui na sua grandeza o quanto pode. No arrependimento, não. O arrependimento é filho da humildade. No arrependimento, o espírito move-se em direção a algo maior. Em qual direção? O arrependimento nos leva até o quê? A reparação. Aquele que está arrependido, humildemente se dá o direito de recomeçar e vai em direção à reparação. É o que Kardec nos ensina no item 16 do Código Penal da Vida Futura do livro Céu e Inferno, segunda parte. Ele diz, diante de toda falta, o espírito passa pelo arrependimento, pela reparação e entre um e outro, a expiação, que não é castigo nem punição, é a perturbação íntima decorrente de não estar em sintonia com a lei, que pode durar segundos, minutos, dias, anos, encarnações. Isso depende do tamanho da falta do espírito e das suas repercussões diretas e indiretas. Então o arrependimento é parte essencial, mas o espírito pode se arrepender, saber que precisa reparar e ficar paralisado. Está cheio de espírito fazendo isso, com medo de enfrentar as responsabilidades. Por exemplo, tem muito espírito que não volta à reencarnação senão compulsoriamente, obrigado, porque tem medo de enfrentar as consequências do que fez. Então o arrependimento ele é parte essencial do processo, mas não é o que faz a conversão da alma. Então o que é que ele se lembra que é mais importante que o arrependimento? Isso, então ele se lembra que na casa do pai dele tinha fartura, abundância. O que especificamente ele se lembra que tinha na casa do pai? Misericórdia e dignidade. Exatamente. Essas são as duas palavras que promovem transformação. Misericórdia e dignidade. Porque os servos eram tratados exatamente com dignidade. É somente quando o espírito conecta-se à dignidade que ele faz a conversão da alma. Não é um cérebro cheio que transforma as nossas vidas. É um coração experienciando dignidade que nos move em direção ao Pai. Por isso as experiências transformadoras são as experiências amorosas. Instruir o cérebro é parte fundamental do conhecimento, mas experienciar as relações afetivas é parte essencial para a transformação pessoal. Somente quando nós nos sentimos dignos, nós desejamos retornar para a casa dos pais. Por isso, o processo de toda forma de acolhimento é essencial e digna. Quando nós olhamos para o outro e experienciamos aquela sensação de sermos iguais, de sermos respeitados e respeitar o outro, de sermos no mesmo nível, isso promove uma experiência amorosa singular. É no momento em que ele lembra a dignidade que perdeu, que ele deseja voltar. Porque ele reconhece quem é que perdeu a dignidade. Ele mesmo. Ele fala assim, eu perdi o direito de ser chamado filho. Como a dizer, o que eu vivo é consequência
da minha escolha. Mas interessante, ele não se paralisa. Naquele momento ele se reconcilia consigo mesmo. Ao invés de se autopunir, ao invés de brigar consigo por aquilo que não consegue, por aquilo que não é, por aquilo que deveria ser, ele se ama profundamente e se diz: eu perdi o direito, no entanto, o meu pai é misericórdia, e na casa dele tem fartura e abundância. Eu vou voltar para lá. Se ele não me receber como filho, ao menos empregar-me-á na sua seara, e eu serei tratado com dignidade. Esta é a palavra que produz transformação. A reconciliação consigo começa quando nós amamos a nós mesmos do jeito que estamos, sem condições. Assim, do jeito que você é, você deve ser o seu melhor amor. Porque aquela pessoa que você vê no espelho quando se olha, é a única que te acompanhará em todo o processo evolutivo. Ela precisa ser, portanto, o seu melhor amor. Não há nada em você que mereça que você seja cruel consigo mesmo. Não há nada na sua experiência que te indignifique diante do amor do Criador. Então nós precisamos aprender a olhar-nos com o olhar de amor do Pai para nos dar aquilo que precisamos. Porque nos amar não é negar as nossas responsabilidades nem os nossos deveres. Muito pelo contrário, é nos armar de força e fortaleza para enfrentar aquilo que precisamos enfrentar com dignidade. Isto é alto amor. Isto é reconciliação consigo mesmo. Não há condições para a reconciliação. A reconciliação é a condição para todos os outros movimentos. O filho pródigo faz isso. Ele olha para si mesmo, ele reconhece: estou no fundo do poço por minha própria escolha, deixa eu voltar para a abundância. Não é muito mais sábio? Bert Hellinger, filósofo alemão da terapia sistêmica de constelação familiar, ele nos traz uma imagem muito interessante sobre a liberdade. E ele apresenta vários tipos de liberdade. E uma delas me chamou muita atenção. Ele diz assim: há um tipo de liberdade que se assemelha àquela do náufrago que fica agarrado às peças do naufrágio ao invés de subir no bote salva-vidas. Ele diz: esta liberdade chama-se remorso. Olha que bonita esta imagem. Ele diz assim: quando nós ficamos na autopunição, no remorso orgulhoso que não se permite recomeçar, nós ficamos agarrados às peças do naufrágio, naufragados, ao invés de subir no bote salva-vidas e caminhar em direção àquilo que verdadeiramente nos salva. Que imagem fantástica. Ao invés de ficar ali lamentando o desastre, nós assumimos aquilo que precisamos e caminhamos em direção à solução. Mas muita gente evita a solução, porque as soluções trazem solidão. As soluções necessitam força e coragem. Para caminhar em direção à solução, nós precisamos ser indivíduos e singulares. Então, é mais fácil muitas vezes ficar na peça do naufrágio do que subir no bote salva-vidas. É mais fácil ficar tentando colocar o outro no bote salva-vidas sem conseguir, do que você mesmo assumir o seu e a própria existência, deixando ao outro a responsabilidade de ele mesmo se salvar. Afinal de contas, só ele pode decidir subir no bote salva-vidas, com você ou sem você. Mas me chama muita atenção a postura do pai. Imagina que seja você o pai desta parábola. Seu filho gastou tudo que era seu, está lá no fundo do poço e está comendo com os porcos. Chega essa notícia aos seus ouvidos, que ele está lá na mais completa insuficiência. O que você faria como pai? Ia buscar, não ia? E trazia no colo, não é? A grande maioria faria isso. É isso que o pai dessa parábola faz? Não. Ele espera. Por quê? Esse pai representa Deus. Por que é que ele espera? Porque o sofrimento vai fazer mudar? Amadurecimento. Ele espera porque Deus não tem nenhuma dó de nós. É verdade. Essa frase choca, né? Choca porque nós temos uma ideia muito falsa da dó. A dó é um movimento de indignidade. Quando nós sentimos dó de alguém, nós estamos humilhando esta pessoa.
Quando nós sentimos pena de uma pessoa, nós estamos dizendo, você é indigna, você não é capaz, eu tenho pena de você, você é fraca, você é pouco. Nós estamos rebaixando aquela pessoa fica humilhada. E se aquela pessoa fica humilhada, quem é que fica exaltado? O bonitão que fala, né? Então nós humilhamos o outro e nos auto-exaltamos. A pena e a dó é um movimento egóico. É um movimento do ego, de auto-exaltação. Deus não olha para nós desta forma. Deus olha para a nossa força e não para a nossa fraqueza. Portanto, Ele nos olha com compaixão. A compaixão é muito diferente da pena. Na compaixão, nós olhamos para a força do indivíduo. E se o indivíduo está passando por uma dificuldade, nós olhamos para ele e dizemos, eu te ajudo, porque reconheço a sua momentânea necessidade e reconheço que você é humano como eu. E assim como eu já precisei ou preciso de ajuda, você também precisa. E se eu tenho para ofertar, e se posso ofertar, e se desejo ofertar, oferto com alegria. Mas oferto somente na dose que você precisa, no momento exato e o tempo adequado, até que você recobre a sua força e a sua capacidade. É igual uma internação hospitalar. Medicação na veia, o tempo que é necessário e adequado. Melhorou? Alta. Sem dependência, sem negação do poder pessoal. Na compaixão nós olhamos para a força, não olhamos para o vazio. Deus olha para a força e a grandeza que há no coração de cada um de nós. E Ele sabe que dentro de nós está a sua própria força. Portanto, Ele nos convida a voltar para casa de uma forma profunda, que é reconhecer a nossa capacidade e dar os nossos próprios passos. Ele não faz por nós aquilo que é nosso. Por quê? Porque ficar aguardando na imagem dessa parábola não é inação divina, não é ausência nem abandono. É simplesmente a consciência de que tudo aquilo que nós necessitamos está ao nosso dispor. Mas só nós podemos fazer este movimento. Isso está muito bem expresso na cura de Lázaro. Acho que eu falei disso para vocês da última vez que estive aqui. Não. Falei ou não falei? Falei. Quem é que lembra? Tá vendo? 2 pessoas. A gente tem que acabar com essas palestras. As palestras não servem para nada. 2 pessoas lembram do que nós falamos. Vou repetir. É assim mesmo, gente. Cada palestra a gente registra só alguns pontos mais importantes para a gente, né? Então é o seguinte. Jesus tinha em Lázaro um amigo querido. Lázaro aparenta morrer, cai muito enfermo. Marta manda chamar Jesus. Jesus demora 2 dias para chegar. Aliás, demora 2 dias para sair, depois demora 2 dias para chegar. Quando ele chega, Lázaro já está morto, na imagem daquele povo, há 4 dias. Nós sabemos que Lázaro não estava morto, estava num estado cataléptico, que aparenta ser uma morte, mas ele estava enterrado. E o enterro era assim, tinha uma caverna, no fundo dessa caverna, uma bancada, colocava o morto em cima dessa bancada, não era enterrado não. E ele era envolto em faixas. Então Jesus leva todos diante do túmulo. E a fala de Jesus diante do túmulo é extremamente elucidativa. Primeiro, Jesus diz para os outros, retirai a pedra. Jesus é esperto, né? Em vez dele mesmo retirar a pedra, ele fala para os outros, retira a pedra. Por que Jesus faz isso? Porque foram eles que colocaram a pedra. Nós temos corresponsabilidade no processo do outro. E quando alguém está enterrado, aprisionado nas suas cavernas pessoais, é dever do social socorrer. O primeiro movimento é do social. Quem ajuda aqueles que estão paralisados é quem está de fora, na possibilidade. O que Jesus faz com aquelas pessoas é desenvolver-lhes a compaixão. Como a dizer, retirai a pedra. É tarefa de vocês abrir o acesso. Mas olha, a pedra é retirada, aí o acesso está livre. Lázaro não está morto, mas está há 4 dias sem comer, sem dormir. Aliás, sem comer, sem beber, sem enxergar a luz. Então ele está desidratado, ele está desnutrido, ele está cego pela escuridão. Fosse você que estivesse lá para socorrer Lázaro, o que você faria? O quê? Corria lá dentro, não é?
pegava ele nos braços, eu chamava o SAMU na hora. Porque não está morto, mas vai sair daqui direto para o CTI. É isso que Jesus faz? Não. Ninguém entra, nem Jesus. Fica do lado de fora e Jesus só dá uma ordem imperativa. Lázaro, sai para fora. É muito interessante. Jesus não pergunta, Lázaro, por acaso você gostaria de sair para fora? Ou pergunta, Lázaro, você já está pronto para sair para fora? Não, Jesus dá uma ordem imperativa, como a dizer, Lázaro, sai. Este é o movimento da vida. Como a dizer, age. A ação é sua. A responsabilidade é sua. E o momento é agora. Não há mais tempo para postergar, não. Ninguém pode obrigar uma pessoa a se tratar. É a própria pessoa que tem que decidir sair da sua caverna pessoal e dizer, eu me trato. Eu sei, sim, eu estou doente, eu preciso de ajuda. Sim, eu estou necessitado, eu preciso ter humildade de pedir ajuda. Porque só pode ser ajudado alguém que pede ajuda. Se nós obrigamos o outro a aceitar a nossa ajuda, ele aceita ajuda para nos ajudar. Porque ele percebe que ajudá-lo é uma necessidade nossa. Então Jesus dá uma ordem imperativa. Lázaro, sai para fora. Eu fiquei sempre imaginando como é que Lázaro saiu. Estava todo enfaixado. Eu sempre imaginei que ele saiu assim, ó. Pulando. E eu fiz isso muitas vezes em palestra. Até que um dia o Espírito Dias da Cruz chegou para mim e falou assim, meu filho, naquela época as pessoas eram enfaixadas para serem colocadas no túmulo, mas era membro por membro, não eram as duas pernas juntas, não. E eu falei com ele, o senhor me deixou fazer esse ridículo em público todo esse tempo até me contar isso? Lázaro saiu. Por que Lázaro saiu? Porque não importa se nós estamos enfaixados e limitados na nossa vida, sair das nossas cavernas é tarefa nossa. E ninguém nos substituirá neste processo. Passar pela porta estreita é um direito de cada um de nós. Porque só é verdadeiramente digno aquele que conquista a sua própria vida. Não aquele que a recebe gratuitamente do outro. O sacrifício pessoal, a redenção pessoal é uma tarefa de transformação íntima própria. Por isso aquele que se olha com dó nega a sua grandeza. Não há nenhum motivo para a autopiedade. Não há nenhum motivo para ficar sentindo-se vítima e limitar a sua vida numa bela argumentação do porquê você não faz por você aquilo que você precisa fazer. Quando nós estamos dizendo eu não consigo, quando estamos dizendo eu não faço, em verdade estamos dizendo eu ainda não quero. Porque quando há vontade profunda, nós pedimos ajuda, arrumamos as ferramentas e fazemos o que é necessário por nós. Mas muitas vezes é mais cômodo ficar no vitimismo do que sair. Ficar preso na caverna e acusar as pessoas do que ter a coragem de dar os passos pessoais. Então o filho pródigo tem que voltar para casa sozinho. O processo de reconciliação é dele, porque este sozinho não é um sozinho real. Está amparado no amor incondicional que o sustenta. E este amor incondicional coloca ao lado de cada um de nós um espírito guardião e protetor que nos inspira em cada lance da existência, desde que nós humildemente aceitemos ajuda. Coloca ao nosso lado espíritos familiares, coloca ao nosso lado amigos, desde que nós abramos o nosso coração para as relações afetivas e aceitemos ajuda. Coloca ao nosso lado chamados e oportunidades, desde que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque voltar para casa ou sair das nossas cavernas é tarefa pessoal de cada um. Acabamos de ouvir o Dr. Andrei Moreira. Na sequência desta programação, nós vamos ouvir a palestra Reconciliação consigo mesmo, com Deus e com a família, proferida pelo Dr. Andrei Moreira, dia 19 de junho de 2016, no auditório da Universidade Federal de Uberlândia, campus Umuarama. Segunda parte. Nós falávamos, quando encerramos, da volta do filho pródigo para casa e do movimento de reconciliação consigo mesmo. É interessante observar
que o caminho que o filho pródigo toma para voltar para casa é o mesmo que ele utilizou para descer, desgastando a herança. Então, o que acontece à medida que ele vai voltando para casa? O que nós temos depois de uma festa? O que acontece depois de uma festa? Ressaca. O que mais? Cansaço. Como é que fica o ambiente? Bagunçado, cheio de lixo, não é verdade? Muitos arrependimentos. Então é natural que à medida que o filho pródigo vai voltando para casa, ele vai encontrando o lixo que deixou espalhado ao longo do caminho. E à medida que ele vai encontrando isso, ele tem também a responsabilidade de sanar este espaço e este ambiente. É este o movimento que acontece no nosso coração quando nós vamos voltando para casa. Este é um movimento que é dado pela lei de causa e efeito. É um movimento de reconciliação conosco no nosso coração, que vamos fazendo à medida que nos reconciliamos com o nosso próximo. Porque Emmanuel fala uma situação no livro Vida e Sexo que nos convém atentar. Ele diz assim: ninguém fere o coração do outro sem ferir o seu próprio. Então, à medida que nós vamos ocupando-nos daquilo que são os efeitos diretos e indiretos das nossas responsabilidades na vida do outro, na verdade nós estamos também não só auxiliando o outro naquilo que é nossa responsabilidade, mas curando o nosso próprio coração naquilo que é a nossa necessidade. O movimento de reconciliação com o próximo, ele é um movimento muito profundo. Reconciliar é muito mais do que perdoar. Porque a relação de perdão, ela ainda está dentro de um jogo de poder. O perdão ainda se insere dentro de uma relação de vítima e algoz. Aquele que se sente vítima se sente cheio de poder diante daquele que está algoz. E pode cobrar, não é assim? Mas à luz da reencarnação, quem é verdadeiramente vítima e quem é verdadeiramente algoz? Aquele que está vítima hoje é algoz em outro relacionamento, foi algoz naquele relacionamento em outro momento, foi algoz ontem, será algoz amanhã. Quem está algoz foi vítima, é vítima, será vítima, não é assim? Então quando é que isso tem fim? Só quando alguém desiste. Só quando este jogo acaba. Só quando cessam as cobranças. Porque nenhum de nós precisa se fazer instrumento da lei de justiça. A lei de justiça, ela se ocupa naturalmente na vida. Aquele que deve paga, aquele que merece recebe. Isso não tem discussão. É um movimento natural da lei de atração. Então o perdão, ele está diretamente ligado a uma desistência. A uma desistência de olhar para o outro com superioridade. Para perdoar, nós temos que olhar para o outro com igualdade. Que é um movimento que nos leva à dignidade. Olhar como igual. Uma pessoa é verdadeiramente grandiosa, não quando se coloca superior ao outro, mas quando olha o outro como igual. Esta é a verdadeira grandeza. Então, no movimento do perdão, é preciso que a gente olhe para a humanidade do outro. Assim como eu erro, o outro se equivoca. Assim como eu quero misericórdia para as coisas que são minhas, eu também sou instrumento para aquilo que é do outro. Nós estamos iguais, no mesmo nível, com responsabilidades e corresponsabilidades. E nesse movimento, então, é necessário olhar para algo ampliado. O Dias da Cruz, certa vez, usou uma expressão muito interessante. Ele disse assim: o perdão só é possível quando se abandona a relação de vítima e algoz para olhar o outro como parceiro de infortúnio e parceiro de felicidades. Olha que interessante. Parceiro significa, nós dividimos isso aqui, ó. Essa conta aqui está dividida. Talvez agora esteja 70% para você, 30% para mim, mas isso daqui é uma relação, e uma relação é dinâmica. Relação não tem vítima e algoz. Relação tem duas vítimas e dois algozes. Por isso é necessário que nós conheçamos um outro conceito que é muito pouco falado no Espiritismo, mas que é muito importante, que se chama equilíbrio.
perdoar é decidir pela paz. Aquele que escolhe perdoar decide liberar das suas costas o peso da dor que carrega. E então tem a oportunidade de liberar-se daquele sofrimento autoimposto, daquela carga autoimposta. Porque aquele que perdoa libera a si mesmo. Mas também libera o relacionamento por consequência. Porque para de haver sobre aquele relacionamento uma cobrança. No entanto, precisa haver equilíbrio. Equilíbrio significa, se eu fui lesado em algo, eu tenho direito de ser ressarcido. Não tem? O outro tem o direito de reparar. Muito mais do que o dever. O outro tem o direito de reparar. Porque se o outro repara aquilo que fez, ou se algo custa ao outro que me beneficia, isso confere maior ou menor dignidade ao outro? Maior ou menor? Hã? Se alguém tem a possibilidade de se responsabilizar pelo que fez e reparar aquilo que fez, essa pessoa fica mais digna ou menos digna? Muito mais digna. Então, dar ao outro o direito de reparar aquilo que é dele é extremamente importante. Mas nem sempre o outro quer reparar, não. Então, o equilíbrio é um movimento dinâmico. Significa, você mesmo aprende a fazer isso. Porque é uma balança numa relação. Por exemplo, vamos imaginar uma relação de casal, em que uma pessoa trai a outra. Uma se sente profundamente lesada e a outra, por exemplo, fica culpada naquele relacionamento. Numa análise superficial, existe uma vítima e um algoz. Mas essa análise é sempre muito superficial e muito falsa. Porque muitas vezes aquele que está vítima foi o primeiro que saiu do relacionamento antes. E empurrou aquela pessoa para fora. Porque relacionamento é uma balança. E num relacionamento, quando alguém dá muito e não dá ao outro o direito de equilibrar, bota essa pessoa para fora do relacionamento. Aquele que recebe muito tem uma força para sair do relacionamento. Eu tenho uma imagem muito simples para entender isso. Lembra daquelas balanças de equilíbrio de prato antigas que a gente usava para pesar? Imagina que do lado de cá você bota um pacote de farinha de 1 quilo. Do lado de cá, você de repente bota um chumbo de 10 quilos e solta. O que acontece com esse prato? Vai lá para baixo. E a farinha? Voa. Para onde? Para fora. Então, quando nós damos muito no relacionamento, nós colocamos o outro para fora. Porque uma relação se baseia no equilíbrio das trocas, no dar e no receber. E se você dá sem dar ao outro a oportunidade de equilibrar, você trata o outro com indignidade. Então, na verdade, quem dá muito dentro de um relacionamento é algoz. Só que esse algoz termina traído. E se sente vítima. Eu dava tudo, eu fazia tudo. Como assim isso me aconteceu? Como assim não reconheceu que eu fazia tudo, que eu estava aqui disponível? Ora, mas se nós olhamos num plano mais profundo, esta força de não equilibrar o relacionamento é exatamente uma das forças que atua ajudando o outro a olhar para fora desse relacionamento. Então é preciso equilibrar. Então quando alguém é traído num relacionamento e há entre essa dinâmica de casal a consciência de que houve uma responsabilidade maior de um do lado e o outro se sente mais ferido, e este alguém decide seguir naquele relacionamento, isso é muito digno. Porque isso significa que está olhando para algo maior. Mas essa pessoa pode passar por cima disso abatido? Ok, então tá bom, está perdoado isso, vamos passar para frente. Acabou? Não. Se essa relação não for equilibrada, esse relacionamento nunca mais segue adequado. O que é equilibrar? É fazer algo que custe ao outro algo. E isso cada um sabe o que é. Não é vingança. Não significa você sair lá e fazer a mesma coisa. Ao contrário, para que o equilíbrio dê certo, é preciso fazer um pouquinho menos. Assim como a gratidão precisa ser exercida um pouquinho mais. Porque aí você gera sempre uma força de dívida, dinâmica no relacionamento. Então eu tive uma paciente que falou assim, bom, meu marido me mandava sempre ir na concessionária e trocar o carro. Eu ia, ficava com dó dele, trocava pelo mais barato. Até o dia que nós tivemos uma traição conjugal. Então eu olhei para aquilo e resolvi seguir a serviço do meu amor,
do nosso amor e da família. E conversamos muito a esse respeito. Então eu entrei na concessionária e saí de lá com uma cabine dupla. Cheguei em casa e falei para ele. Ele disse, você fez isso? Mas isso vai me custar muito, etc, etc. E eu disse para ele, bom, agora nós estamos igualmente malzinhos. E então, ele sorriu. Porque só existe relacionamento entre dois demônios. Ou entre dois anjos. Entre anjo e demônio não tem relacionamento. Equilíbrio é isso. É quando você faz algo que equilibra aquele relacionamento. Eu lembro de uma outra que disse assim, bom, meu marido sempre queria viajar internacionalmente, meu sonho sempre foi conhecer a Europa e eu sempre renunciei para ir para outros lugares que ele quis. Na hora que nós decidimos seguir, eu disse, a próxima viagem é para a Europa e não tem discussão. Para ela, esse foi o equilíbrio justo. Significa, agora eu não renuncio mais, agora vai ser aquilo que eu sempre renunciei e nunca tive espaço. Mas, depois do equilíbrio, não pode se esquecer de uma outra coisa. Equilibrou, tem que vir um segundo movimento. Significa, bota-se uma pedra e não falamos mais nesse assunto. Porque o que as pessoas fazem é não equilibrar e jogar na cara na primeira oportunidade que tiver ao longo da próxima crise. Então, o conceito de perdão, quando vem aliado a uma ideia de esquecimento sem equilíbrio, ela desconecta-se do movimento que gera uma troca saudável nas relações de casal. Perdão é algo que você faz essencialmente por você, que tem efeito na relação com o outro. Perdoar é liberar-se do peso da dor, do vitimismo, escolher olhar para algo amplo, olhar para a humanidade do outro, estabelecer uma ponte afetiva. Equilíbrio é algo que se faz a serviço das trocas naquele relacionamento. Não é isso que a reencarnação faz? Reencarnação não deixa que a gente volte para reequilibrar? Ok, você deve, volta lá. E agora, assume. Não foi você que prejudicou? Volta lá e constrói. Não foi você que destruiu? Não foi você que fez? Volta lá e equilibra. Reencarnação permite o equilíbrio o tempo todo. Então nós temos que aprender nas relações do dia a dia, estabelecer relações de equilíbrio. E é amor profundo quando você olha para outra pessoa para saber o que a outra pessoa tem condições de equilibrar. Porque se você dá muito sem olhar para o outro, você não está verdadeiramente vendo o outro, você está olhando só para o seu próprio umbigo. É preciso ver o que o outro dá conta com dignidade de equilibrar e respeitar o limite do outro. Assim a troca pode ficar num nível salutar. E há um grande respeito e amor quando o outro é respeitado como outro. Assim o casal pode ter, por exemplo, a melhor coisa. Mas é a mesma coisa na relação entre amigos, mesma coisa na relação entre parcerias comerciais, entre trabalhadores do centro espírita, entre companheiros de trabalho. Relação entre iguais é equilíbrio. Está claro esse conceito, gente? É muito importante isso. Mas reconciliação é mais que isso. Reconciliação é dar um lugar de amor no coração para tudo e para todos que compõem a sua vida. Isto significa olhar com respeito para aquilo que está cheio nas pessoas e nas circunstâncias que constituem a sua existência. Exemplo, eu gosto de exemplificar com a relação de casal porque é muito fácil entender isso. A gente geralmente termina os relacionamentos e quer seguir para frente deletando aquilo que teve antes, não é verdade? Quer esquecer a pessoa, a gente sai magoado, não fala mais, apaga as fotos. Esta é uma bela maneira de fazer o próximo relacionamento dar errado. Porque alguém só segue livre para frente quando se segue reconciliado com os relacionamentos anteriores. Mas seguir reconciliado não depende da outra pessoa, não. Depende só de você. Reconciliar-se com os relacionamentos antigos significa olhar para cada um deles com respeito dentro do seu coração. E para olhar com respeito, basta olhar para o que está cheio, para o que de bom foi vivido, e não para o vazio daquilo que de ruim teve. Todos os relacionamentos trouxeram algo rico para nós. Eu lembro de uma senhora que me disse assim, estou muito magoada com meu ex-marido, ela veio trabalhar isso. E eu falei, o que aconteceu? Ela foi traída, ele escolheu outra família e se afastou. Falei, quando foi isso? Ela, 10 anos atrás. Aí eu falei, bom, me conta um pouquinho da história da senhora. Ela falou assim, nós vivemos 15 anos juntos. Eu perguntei, foram bons anos?
Ela disse, sim, foram maravilhosos anos. Então perguntei-lhe, e tem algum fruto desses bons anos? Ela disse, tem 3 belos frutos. Fora as coisas boas que vivemos juntos, tem 3 belos frutos destes 15 anos que são a minha alegria. Então depois teve uma desilusão, uma traição e ele escolheu uma outra família, formar uma outra família. E ela disse, sim, foi isto. Falei, bom, eu compreendi exatamente porque é que a senhora está magoada, pela sua desilusão, pelo que aconteceu. Eu só não estou compreendendo porque é que a senhora jogou no lixo 15 bons anos para valorizar nos últimos 10 só o evento final. E ela tomou um susto. Porque ela se deu conta de repente que nos últimos 10 anos ela ficou olhando só para aquilo que estava vazio, ao invés de olhar para o que estava cheio, porque estava claro que aquele homem não ia voltar. Ele fez uma escolha que diz respeito ao livre-arbítrio dele. E, naturalmente, responsabilidade dele. Mas estava claro também que ela amava profundamente esse homem, a tal ponto de dar importância para ele, de continuar guiando a vida dela durante 10 anos. Afinal de contas, a mágoa não é nada mais do que uma guiança emocional dentro de nós. É algo que nós autorizamos que nos comande de dentro. Shakespeare dizia, né? Guardar mágoa é beber veneno desejando que o outro morra. O veneno fica agindo em quem guarda, e não naquele outro. Mas, por que ela não solucionava aquela questão? Porque, por vezes, é mais fácil nós ficarmos magoados do que lidar com o amor que se oculta por detrás das mágoas. Às vezes é mais difícil reconhecer, eu amo e não é possível relacionamento. Eu amo e preciso respeitar o direito e a escolha do outro. Eu amo e preciso me silenciar. Eu amo e preciso respeitar que o outro se vá. Eu amo e preciso respeitar que o outro não dá conta. Então é mais fácil ficar na mágoa do que lidar com o amor e reconhecer que é preciso uma postura de coragem diante dele. Por isso que eu disse para vocês mais cedo que tem pessoas que escolhem não caminhar para a solução, porque a solução, por vezes, impõe solidão e necessita coragem. Eu me lembro uma vez que eu sonhei com uma pessoa que eu tinha mágoa, e eu encontrava com essa pessoa no sonho, e ela morava fora da minha cidade, e eu dizia assim para essa pessoa, quando for a Belo Horizonte, fique na minha casa, será uma alegria te receber. E eu tinha uma alegria genuína no sonho de estar encontrando com aquela pessoa, de falar para ela, você é muito bem-vinda, como se eu estivesse encontrando um amigo muito querido. Então eu acordei. Na hora que eu acordei, eu falei, caramba, é amor. Aí eu me dei conta que escondido debaixo daquela mágoa e daquele discurso que eu me fazia, de crítica, tinha uma grande admiração. Tinha um respeito, tinha um valor e tinha um afeto. Então, debaixo das nossas mágoas se ocultam afetos não reconhecidos. E a solução só pode vir quando este afeto é reconhecido, respeitado e tem o seu lugar no nosso coração. Assim não existem ex-parceiros nem ex-parceiras. Não existe ex-namorado nem ex-namorada. Não existe ex-marido nem ex-esposa. Existe o primeiro amor, o segundo amor, o terceiro amor. E aquele amor que vem depois não substitui aquele que veio antes. Quando nós olhamos para as pessoas que passaram pela nossa vida e damos um lugar de amor para elas no coração, reconhecendo-as como o amor que elas são e que sempre serão, então o coração pode seguir amplo, cheio e para algo maior. Assim nós ficamos profundamente livres para o relacionamento atual. Sem isso, o amor fica preso lá, naqueles relacionamentos que não são reconhecidos, porque eles não estão respeitados. Reconciliar é encher o coração de amores, reconhecendo o valor de todos que passaram pela nossa vida. Amigos, família, afetos, parceiras, parceiros. Assim o coração se enche. Vocês vejam que o universo trabalha a serviço da reconciliação. Não há no universo espaço para exclusão. Aquilo que a gente exclui vira sintoma. Porque o movimento da vida é de reconciliação. Há um lugar para tudo e para todos debaixo do amor grandioso que nos comanda. Portanto, a gente só fica em sintonia e livre com isso quando dentro do nosso coração também há espaço para os amores que nos compõem.
Tá claro isso, gente? Mas há um amor muito especial que precisa ter um lugar todo importante no nosso coração. É aquele que é a relação mais importante da nossa vida. Com quem é? Com quem? Com os nossos pais, sem dúvida. Relação com os nossos pais é o grande referencial da nossa existência. É o tronco da árvore. O resto são galhas. Relação conosco mesmo, relação com Deus, relação com o próximo, relação com a profissão, relação com o dinheiro, relação com a vida. Tudo é galha dessa árvore. A relação com os nossos pais é a essência da vida. E esta relação, esta árvore tem uma raiz. E esta raiz chama-se postura. A raiz pode estar conectada ou desconectada. Nós podemos ter uma postura de conexão ou de desconexão. Portanto, só tem uma postura que nos ajuda a seguir livres e plenos para a vida em família. E essa postura se chama gratidão. Mas a gratidão na relação com os pais não é uma gratidão simples. É uma gratidão sem crítica, sem julgamento, sem exigências e sem dó. Porque quando criticamos, quando exigimos, quando julgamos ou quando temos dó, saímos do lugar de pequenos e entramos num lugar de falsa superioridade, como se fôssemos maiores que os nossos pais. Mas um filho nunca se torna do mesmo tamanho que os pais e de forma nenhuma superior. Um filho, se der muito certo na vida, será quase tão grande quanto o papai e a mamãe. Porque aquilo que eles deram, nós não podemos agradecer-lhes. Eles um dia se uniram num ato de amor, ou não, mas a grande maioria foi. E dali veio algo tão especial, tão infinito, tão gigante, que coloca os nossos pais num lugar de honra e de grandeza que eles jamais perdem. Não tem nada que retira-os deste lugar. Acontece que o que vem depois disso é uma história humana. Tem, não tem, dá, não dá, pode, não pode, presente, ausente, dá de mais, dá de menos. Aí nós aprendemos a fazer uma lista do que não teve, do que não gostou, do que queria ter tido, do que faltou, do que não gosta na personalidade deles, do que não aceita neles. E ficamos cobrando isso dentro do nosso coração, de forma franca ou silenciosa, apenas numa crítica oculta. Mas aqui, em cada parte do nosso corpo, tem 50% do papai, 50% da mamãe. Metade de nós inteirinho é o papai, metade de nós inteirinho é a mamãe. Que preço tem isso? Qual é o valor disto? Pode ser mensurado? Não. Isso é infinito. Então nós cobramos aquilo que não teve e sem agradecer aquilo que foi dado. Como é que chama isso? Das grossas. Essa é a maior forma de ingratidão. E nós não nos damos conta de que estamos sendo ingratos. Porque na nossa arrogância de pequenos, nós achamos que somos credores e que eles ainda nos devem. E ficamos querendo mudar-lhes e mudar a vida deles. É como se disséssemos a eles assim desse jeito eu não te aceito não. Com esse destino eu não te aceito. Com essas características eu não te aceito. Como se dissesse assim, desse jeito você não serve para mim. Ora, exatamente deste jeito eles deram tudo. Tudo que é essencial. Não tudo que podia, nem tudo que a gente gostaria, nem talvez tudo que devia. Porque nem sempre estavam livres para dar, nem sempre tinham para dar, não é verdade? Mas deram tudo que é essencial. Então, na relação com os pais, não cabe perdão nem entendimento. Não cabe perdão porque dizer que nós precisamos perdoar os nossos pais é pura arrogância. Significa que nós estamos cobrando o que não teve sem agradecer o que foi dado. No plano da alma, este é um movimento contra nós. Eu me lembro de um homem que passou muitas dificuldades com seus pais. Mas antes de contar esse caso, eu quero clarear mais um conceito.
O amor que existe dentro de nós, pelos pais, é tão grande que quando ele não flui livre na gratidão, ele flui através da repetição de destinos. Então nós acabamos seguindo o destino dos nossos pais para provar o nosso amor por eles. Aí criticamos e nos tornamos iguais ou piores. Então esta forma não funciona para a nossa vida. E isso estava acontecendo com este homem. O pai havia traído a mãe, escolhido uma outra família, ele tomou as dores da mãe, se afastou do pai e havia 8 anos que não via o pai. Eu conto esse caso no livro Reconciliação. E então, ele que tinha uma vida próspera, como um corretor de imóveis, começou a vivenciar uma depressão, semelhante à que o pai tinha tido, e começou a ir para a bancarrota, igual o pai tinha vivido. E eu comecei a trabalhar esses conceitos com ele. E ele levou um tempo. Um tempo significa umas 4 ou 5 consultas. Lá na quinta, as coisas só agravando, a medicação mais adequada prescrita para ele não tinha efeito nenhum, porque dentro dele não encontrava ressonância naquilo que sustentava. Afinal de contas, o amor dele pelo pai dele era muito mais forte do que a força da medicação. Então, ali, ele tinha uma necessidade de seguir o destino do pai. Eu fiz a abordagem mais uma vez com ele. Ele falou comigo, meu Deus, esse assunto de novo? Falei, bom, eu lamento, não fui eu que criei essas leis, mas é assim que funciona. E fiz novamente a abordagem com ele, e ele falou, bom, acho que está na hora de eu resolver isso. E fez um trabalho no coração, era uma véspera de um feriado, ele pegou o carro e foi para o Rio de Janeiro visitar o pai. Ligou para o pai tomou um susto, porque fazia 8 anos que eles não se falavam, e ele marcou com o pai num shopping center, porque ele falou assim, você no lugar público com a minha esposa junto, porque eu estou com medo. Mas eu disse a ele, só vai encontrar o seu pai se você for como pequeno. Se você estiver na postura da arrogância, não vá, porque não vai ter efeito. Então ele trabalhou isso com ele. Na hora que ele chegou na frente do pai, o pai muito emocionado, começou a dizer-lhe, ô meu filho, me perdoe por aquilo que eu te fiz. Porque os pais reconhecem os seus equívocos muitas vezes e se colocam por vezes na condição de pequenos. Mas ele, naquele momento, estava conectado e ele falou com o pai, pai, por favor, o senhor não tem que me pedir perdão de nada. Sou eu que tenho que pedir-lhe perdão. Eu não tinha direito de ter lhe julgado. Então o pai sorriu e naquele momento ele sentiu uma forte conexão com o pai. Eles conversaram 7 horas seguidas. No dia seguinte ele não tinha mais nenhum sintoma da doença dele e recebeu 3 propostas de emprego em uma manhã. Porque a mudança do coração dele moveu uma mudança nas circunstâncias. Então nós não precisamos perdoar os nossos pais. Nós só precisamos desistir da ideia de que nós temos algum direito de cobrar-lhes algo. E olhar para a grandiosidade daquilo que eles deram. E então nós podemos nos curvar diante deles. Mas também não é possível ter entendimento na relação com os pais. Dá para entendê-los? Quem é aqui que se entende 100%? Levanta a mão para eu saber. Que a Menga é ligada ao hospital psiquiátrico André Luiz, de repente a gente já interna, já deixa lá um pouquinho. Só os psicóticos acham que se conhecem 100%. Porque, na verdade, não tem nenhum nível de autoconsciência. Todos nós sabemos da nossa grande limitação no autoconhecimento. Se nós não nos conhecemos 100%, como nós temos a pretensão de que os nossos pais se conhecem ou deviam se conhecer? Como nós temos a pretensão de que eles deviam ser irrepreensíveis e deveriam ter feito as coisas da forma mais correta e adequada que a gente acha que devia ser? Ora, há uma tirinha da Mafalda, aquela menininha que só fala coisas maduras, do cartunista argentino Quino, em que a amiguinha chega para ela e diz assim, Mafalda, os adultos são muito difíceis de compreender. E a Mafalda vira para ela, mas se você chega no cinema no meio do filme, você entende o filme? E a amiguinha diz, não, porque o filme já tinha começado. Então a Mafalda conclui com sabedoria, quando a gente chegou, os adultos já tinham começado. É muito lindo. Significa, nós pegamos o filme no meio, como é que nós podemos julgar o enredo e os personagens? No livro Libertação tem um diálogo de Gúbio com Gregório. E Gregório, chefe das sombras, se sente julgado por Gúbio e diz para ele, por acaso julgas-me os atos? E Gúbio responde, quem sou eu para julgar-te os atos? Somente se eu tivesse caminhado nos teus sapatos,
poderia ajuizar sobre as tuas atitudes. Olha que lindo isso. Só você que passou pela experiência sabe o que ela te custou. Eu que não passei, nem ouso julgar. Eu não sei se eu estivesse no seu lugar, se eu não faria pior. Quem aqui caminhou nos sapatos dos nossos pais? Senão eles mesmos. Então não cabe julgamento dos pais. Se não cabe perdão nem julgamento, o que cabe então? Aquilo que é o ingrediente da gratidão, que se chama aceitação. Assim, do jeito que eles são, está tudo certo. Assim, do jeito que eles são, eles nos deram tudo. Mesmo aqueles pais que não criaram os filhos. Porque há pessoas que não tiveram afeto. Às vezes porque os pais não estavam livres para dar, porque não tinham para dar, porque não aprenderam, ou porque estavam doentes, ou não puderam, ou não quiseram. Tem muitas situações. Afeto é algo aprendido. No entanto, não tem ninguém que não tenha tido amor. Porque desde que os nossos pais não nos abortaram, eles nos amaram. Em cada célula nossa tem a marca do amor dos nossos pais. E muito particularmente do amor da mamãe. Conectar-se a este amor é uma escolha nossa. Ah, mas meu pai morreu, Andrei. Os pais nunca morrem. Só morrem os pais que nós matamos dentro do coração. Porque se os pais permanecem vivos no nosso coração, eles seguem vivos em nós. Afinal de contas, eles estão em toda parte do nosso corpo e da nossa alma. Então, para conectar a força dos nossos pais, basta uma postura ativa. É preciso desistir. Desistir de criticar, desistir de julgar, desistir de exigir e desistir de ter dó. Quando nós desistimos, então nós olhamos para a força e para a grandeza dos nossos pais. E percebemos que aquilo que nós temos dó são motivos de admiração. Às vezes eles passaram por destinos difíceis. Às vezes enfrentaram lutas grandes na vida. Às vezes estão enfrentando até hoje as consequências. E ao invés de ter dó, nós podemos olhar para eles e dizer quão grandiosos eles são. Se eu estivesse no lugar deles, talvez eu não desse conta. Ao invés de criticar, nós podemos olhar para o que custou-lhes a vida e ver a grandiosidade do sacrifício deles. Me lembro de dia desses estar conversando com um filho que cobra profundamente dos pais. E ele estava numa rebeldia sem fim e eu lhe dizia: bom, eu já compreendi os motivos pelos quais você cobra o seu pai e a sua mãe, eu só não compreendi uma coisa, eu gostaria que você me esclarecesse aqui, porque disso você ainda não me falou. Qual gosto tinha o leite da sua mãe? Quantas vezes ela te deu de mamar com sacrifício? E quantas noites ela perdeu para ninar-te nos braços? Quantas renúncias ela precisou fazer para que você chegasse a se manter vivo? Ah, inclusive me esclarece, aonde você trabalhava durante a sua faculdade? E ele disse, não, eu não trabalhava. Aí eu, não, e de onde vinha o dinheiro que mantinha a sua faculdade? Vinha dos meus pais. E eu disse, e quanto custou a eles a sua educação? Porque o coração da arrogância fica olhando para o que faltou e não faz a soma daquilo grandioso que houve. Me lembro de uma cena do filme Lucy. O filme conta a história de uma mulher que é obrigada a transportar 3 bolsas de droga na barriga, de um país para outro. Mas no meio do caminho ela apanha, a bolsa estoura e começa a ativar o cérebro dela, porque é uma nova droga sintética que ativa 100% da capacidade cerebral. Habitualmente nós usamos 10%. O primeiro efeito da droga agindo é que aumenta a capacidade cerebral e ela começa a conseguir controlar conscientemente a dor do corpo. Então o que ela faz? Ela entra no hospital, bota uma arma na cabeça do médico, obriga ele a abrir a barriga dela e retirar as outras bolsas de droga, porque ela percebe o quanto que aquela droga está agindo nela. Mas o lindo da cena não é isso. É o que ela faz enquanto isso acontece. Porque o segundo efeito, além do controle da dor, é uma hiperativação da memória dela.
Então, enquanto o médico está operando e ela com a arma na cabeça, ela pega o telefone com a outra mão e liga para a mãe. E esta é a sequência do filme que vale o filme. Ela rapidamente começa a dizer: mãe querida, só estou ligando para dizer-lhe que agora eu lembro. Agora eu lembro do gosto do seu leite, agora eu lembro do toque na sua mão na minha pele, agora eu lembro do seu carinho falando no meu ouvido, agora eu lembro do seu ninar, agora eu lembro de você cantando para mim, agora eu lembro. E eu só quero te dizer que eu te amo muito e sou grata. Essas coisas ficam esquecidas na memória emocional. Nós as colocamos de lado como se elas não fossem importantes para fazer uma lista daquilo que nós temos que cobrar, como se tivéssemos esse direito. E assim desconectamos do essencial, porque imagina uma árvore que nasce de um terreno e de repente começa a acusar esse terreno. Você não é bom o suficiente, você não me deu adequadamente. Aí a árvore retira a raiz desse terreno, porque afinal de contas o terreno não é bom. E com a raiz exposta quer ter uma copa verdejante e frutos saudáveis e maduros. Não é possível. Essa árvore só pode frutificar se a raiz estiver bem fincada no solo. E a raiz só se finca no solo quando nós aceitamos a vida como ela foi, a nossa história como ela é e os pais como eles são e podem ser. Porque assim, do jeito que eles são fonte. Este terreno é abençoado. Todo pai é terra, toda mãe é nutriente. De todo pai e de toda mãe vem uma grandeza infinita para o filho. Isto não depende da história deles, isto não depende da escolha deles, isto não depende do destino deles. Depende apenas da postura com que nós olhamos para eles no coração. Me encantam os bonsais. Eu fico sempre olhando para um bonsai florido e fico pensando, este bonsai podia reclamar da terra que tem. Podia dizer que esse vasinho pequenininho é tão pouco para ele, porque falta-lhe tudo. Falta-lhe espaço, falta-lhe nutriente, falta-lhe coisas infinitas. Mas parece que aquele bonsai escolhe não acusar. Ele retira daquela terra tudo que ela tem para dar, sem se queixar, aceitando o seu destino como é. E exatamente por aceitá-lo como é, ele floresce com abundância. Porque abundância não é excesso de coisas. Abundância é uma forte conexão. Nós entramos na abundância quando estamos conectados. Reconciliar-se, pois, com os pais é olhar no coração para a grandeza do amor que nos une a eles e reconhecer o quanto nós os amamos. É abraçá-los como pequenos. É mostrar-lhes o nosso amor e a nossa gratidão. É dentro do coração voltar a ser criança. Porque o bebê não quer saber qual é o destino da mamãe nem do papai. Não quer saber o que eles fazem, o que eles são, como que eles têm a personalidade. O bebê só se encanta. Olha para o papai, olha para a mamãe e se alegra que ali está o papai e ali está a mamãe. E nos braços deles, ele descansa em paz. Porque ali, nos braços dele, eles têm tudo. Assim também é no nosso coração. Nós seguimos crianças a vida inteira. E dentro do nosso coração, devemos aprender a deitar no colo dos nossos pais. Mesmo que nunca tenhamos experienciado isso fisicamente. Dentro do nosso coração, voltamos a ser bebê e a olhar para eles com este amor grandioso. E quando assim fazemos, nós nos conectamos à sua fonte. E aquele que se reconcilia com os pais, se reconcilia com o próprio Criador. Porque os pais representam Deus na encarnação para os filhos. Acusar os pais é acusar o próprio Criador. Ao passo que aceitar os pais e a sua realidade como é aceitar a própria vida e as próprias leis. Nós estamos informados de que nós construímos o nosso destino. Que aquilo que a gente vive vem atraído pela nossa escolha, pelo nosso plantio. Mas quando a gente passa pela infância e juventude, a gente se sente vítima e acusa o personagem da história que nós construímos. Mas quando nós aceitamos a história como ela é,
então nós entramos na posse da força, como ela pode ser. E isso nos amplia infinitamente. Reconciliar-se com Deus é reconciliar-se com o humano, e reconciliar-se é encher o coração da grandeza dos amores que foram e que são importantes para a nossa vida. E assim, nós podemos seguir para o mais, para florescer e frutificar, conforme seja o destino de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça neste caminho de reconciliação com a nossa fonte. Muito obrigado por essa manhã. Acabamos de ouvir a segunda parte da palestra do Dr. Andrei Moreira, abordando o tema reconciliação consigo mesmo, com Deus e com a família.